Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos entrar agora na nossa aula 25, a famosa aula de preço e volume, ok? Queria lembrar que a primeira turma inicia dia 21/7, tá bom? Com 50% de desconto, então de R$ 2.000 vai sair por apenas R$ 1.000. E eu, se fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Você já viu tanta coisa boa que eu estou ensinando para vocês aí? Pois é, depois dessa oportunidade única, vamos ficar só com a turma de R$ 2.000 o curso, hein? Então clica aí no link do WhatsApp na descrição do vídeo para você saber mais, tá legal? Se inscreva, curta, comente, compartilhe o canal para eu continuar ajudando outras pessoas, tal como eu estou ajudando você. E vamos partir para a aula. Eu vou começar essa aula falando uma das falas de Richard Wyckoff, certo? Analisar um gráfico sem volume é a mesma coisa que comparar um carro sem tanque de combustível. Para você ter uma ideia do tanto que é importante o volume a ser analisado junto com o preço, ok? Porque senão seria a mesma coisa de um carro sem o tanque. O que adianta? Você virou Flintstones agora para poder andar com o pé? Não. Então, e mesmo se fosse com os Flintstones, ainda assim ainda teria uma correlação ali do esforço versus resultado, ok? Mas pra frente eu vou estar explicando essas coisas direitinho, tá legal? Então vamos ver a próxima aqui. Análise do preço e volume, ou APV, é uma metodologia que faz um estudo multidimensional para analisar o mercado e observa a relação entre preço, volume e a extensão do movimento. Para a análise correta do volume, é necessário perceber que as informações de volume registradas contêm apenas metade do significado encontrada na faixa de preço. O volume sempre indica a quantidade de atividade em andamento e o spread do preço correspondente mostra o movimento do preço nesse volume, ok? A APV busca estabelecer a causa dos movimentos dos preços e dessa causa prever a direção futura desse preço e a causa, ela simplesmente é o balanço entre a oferta e a demanda no mercado que é criada pela ação dos big players, tá? Vamos explicar mais a fundo um pouquinho? Vamos lá então. Aqui, por exemplo, a gente tem o gráfico, ok? Reparem só aqui nesse ponto, ó. Tá certinho, tá, ok. Aqui, ó, a partir dessa venda, a gente já tem uma diminuição de volume se a gente reparar com essa compra aqui, ó. Olha só o quanto que os movimentos compradores começam a ficar mais fortes, os volumes, ok? E aí, o que acontece depois dessa pequena correção? Vem com um volumezinho um pouco menor, mas ali, ó, começa a iniciação da subida, aí vem de novo, e olha só aqui o volume jogando o preço para cima. E depois a gente tem esses outros aqui, né, relacionados aqui embaixo, ó. Ok? Mas que continuaram jogando esse preço para cima. E à medida que o volume veio diminuindo dessas compras, repara só que aí a venda começa a ficar mais forte. Veja só aqui, por exemplo, ó. Veio esse candle aqui de venda que jogou o preço para baixo. E aí já veio esse aqui, ó. Olha só o volume da venda aqui aumentando gradualmente. No que ele aumenta gradualmente, olha o esforço que esse candlezinho aqui fez para poder voltar os preços para cima. Foi quase idêntico ao do candle que jogou para baixo. Ou seja, então aqui está tendo uma grande absorção, certo? Do preço. O vendedor está querendo empurrar para baixo de qualquer maneira. E aí, o preço vai embora. Daí do que o preço vai embora, o que a gente tem aqui? Aqui já começa os sinais de exaustão, ó. Certo? E aí começa então a absorção do comprador querendo jogar para cima de novo. No que a gente tem aqui a decrescibilidade do movimento, a gente tem uma pequena estabilização, certo? Resultado, ele sobe um pouco devagar. Isso aqui teoricamente seria momento de mercado que a gente não faria nada. Por quê? Porque isso daqui são indícios clássicos de um pullback, ok? Então se você opera pullback,
aí pode ser que dê certo você pegar essa pequena subida. Mas a questão de pullback, ele simplesmente é para alvos curtos. Por quê? Porque depois, olha só, depois do pullback, o que acontece com o mercado? Vai embora novamente, certo? Mas calma que a gente ainda vai explicar muito mais coisas sobre volume. Então, o motivo de analisar o preço junto com o volume. Por quê? E o porquê que eu falo isso para vocês, inclusive, lá nas aulas de volatilidade. Olha só aqui. É a hora que a gente começa a entrar na seguinte questão. Que o volume tem que ser proporcional ao movimento do preço. Ok? Por quê? Tem que ser proporcional ao esforço feito pelo preço. Olha só. Aqui a gente tem um volume interessante. E automaticamente a gente tem um candle interessante. Já diferente desse aqui, ó, que a gente tem um volume pequeno e um candle expressivo, certo? E aí, o que isso aqui então quer dizer? Quantos stops vocês já não levaram, certo? Porque vocês viram isso aqui que conhece como candle de força, ele faz esse movimento e depois o mercado retorna para a queda. Justamente o porquê. Porque esse aqui ó, não teve volume. E aí vocês vão lembrar lá na aula que eu dei para vocês de volatilidade, no seguinte quesito. A gente vai ter a barra aqui do preço, né? Lembra quando eu expliquei para vocês dos 100 contratos? 100 contratos. Só que aqui ó, só vão ter ordens de 10 em 10. Ok? E assim por diante. De 10 em 10. Aí, o que é que a gente tem? Quando o cara entra no mercado com 100 contratos, ele vai vir o quê? Ele vai vir absorvendo isso aqui tudo, jogando o preço para cima. Olha isso acontecendo aqui. Então, quer dizer que está tendo muita negociação e que realmente o comprador está ganhando? Não. É simplesmente que existia um desinteresse tão grande ali que o preço subiu, ok? E aí por isso depois a gente tem o retorno na queda. É simples assim, entenderam? Aí esse exemplo aí é a clássica de uma armadilha. Eu vou explicar melhor mais para frente também, tá? Nessa aula. Aqui a gente está tendo a mesma coisa. Olha só, esse volume para esse corpo. Esse voluminho para esse corpo. Olha só a diferença. Será que é um sinal de continuidade isso daqui? Ou será que é um sinal de continuidade isso daqui? Olha só, aqui você repara que tem compradores forçando e vendedores vendendo. Mas os compradores estão mais, eles estão levando. E os vendedores estão ficando para trás. Entenderam? É esse o sentido de volume, o sentido da análise do volume. É simples assim. Vamos passar para o próximo. Dessa forma, entramos na lei de esforço versus resultado, que foi o que eu expliquei para vocês agora, em que, na teoria, a evolução dos preços tende a ser diretamente proporcional ao esforço desprendido. Ou seja, um esforço maior causará um movimento de longa duração, enquanto um esforço leve será refletido em um movimento de curta duração. Para ter uma visualização melhor, olha aí. Nessa imagem, o esforço condiz com o resultado. Vocês concordam? Olha aqui só, voluminho. Olha aqui, o candle está proporcional. Volume um pouco maior. Olha só aqui, proporcional. À medida que o volume foi aumentando, o corpo do candle foi aumentando. Isso aqui está proporcional. Isso aqui é uma maravilha para se operar. Isso quer dizer que o comprador está levando e quer levar mais ainda. Ok? Então, esse é o exemplo de proporcionalidade. Aqui a gente tem um movimento crescente de topos ascendentes e aqui a mesma coisa, fundos ascendentes e topos também. E cada vez mais longe. Olha só que lindo de se ver. Certinho? Porém,
Divergências e desarmonia entre o movimento dos preços e volume de negócios criam um presságio de mudança de direção dos preços de tendência, certo? E aí, eu vou usar aqui de exemplo então o nosso amigo coiote, certo? Pensa que o coiote está querendo empurrar uma pedra muito grande de 500 quilos para poder pegar o nosso querido Papaléguas, certo? O esperado foi o que? Coiote empurrou essa pedra por X metros. Entretanto, o coiote chama os amigos coiotes dele e ficaram aqui 4 coiotes. Só que os 4 coiotes conseguiram empurrar a pedra só pela metade de metros. Opa, tem alguma coisa errada, né? Porque aqui deveria ser 4 vezes, né? A quantidade que o coiote conseguiu empurrar sozinho. Entenderam? Então, no preço, que no caso aí vai ser a pedra, ele deveria estar sido empurrado por muito mais, por um percurso muito maior, ok? Do que esse da metade do que foi empurrado. E a mesma coisa funciona. Essas desarmonias aqui, então quer dizer o quê? Pera aí, se teve esse esforço todo e andou só um pouquinho, opa, de certo tá tendo uma absorção aí, né? Será que vai ser uma reversão de mercado? Porque a gente teve um volume desse tamanho para um movimento michuruca desse aqui? Entenderam? O sentido é o mesmo. Bora lá. Então, ao usar a APV como nossa abordagem analítica, estamos sempre procurando apenas duas coisas: se o preço foi validado pelo volume ou se existe uma anomalia. Se o preço for validado, isso confirma a continuação do comportamento do preço. Por outro lado, se houver uma anomalia, isso está enviando um sinal de uma possível mudança. Estas são as únicas coisas que estamos constantemente procurando em APV. Validação ou anomalia, nada mais. E aqui estão alguns exemplos de validação baseados em candles simples antes de passar para os movimentos e exemplos gráficos reais, ok? Vamos lá. Volume e absorção. Os big players começam a absorver as ordens de compra vendendo, liquidando as posições compradoras que fizeram lá embaixo. Com isso, o volume de negociação aumenta, porém os preços não se movem, pois a oferta está em equilíbrio com a demanda. E se você reparar aqui, ó, olha só, realmente, o tanto que estava vindo aqui, olha só, está fazendo sentido. Mas, entretanto, olha o tamanzinho desse candle comparado a esse e olha o volume dele comparado aos dos de trás. Opa, tem alguma coisa errado. Isso aqui é o que? É uma anomalia ou divergência. Isso quer dizer o quê? Quando existe uma anomalia ou divergência, a gente está buscando o que então? Uma mudança de posição de mercado. Ou seja, uma mudança de sentimento de mercado. Ok? E aí, provavelmente, o que aconteceu aqui depois? O mercado desaba. Tudo bem? Por quê? Porque a força vendedora aqui, ó, já está maior do que a compradora. Então a gente tem muito mais vendedores empurrando o mercado abaixo do que compradores empurrando. Os compradores não estão conseguindo mais levar. Esse mercado cansou de subir. Ok? Então beleza, bora para a próxima. Resultado desproporcional ao esforço. Coiote estava subindo uma lareira, empurrando a pedra. Para de empurrar e larga a pedra no meio da ladeira íngreme, pedra sendo levemente arredondada. O que acontece? Teoricamente ela teria que voltar, né? Mas e se ela ficar parada lá, ou se ela continuar a movimentação dela sozinha aqui, continuar subindo? Isso aí não está errado? Não é uma anomalia? A mesma coisa é o volume e o preço. Tem que ter uma propulsão aqui empurrando. Não adianta. Por quê? Porque se não tiver essa propulsão aqui, o que vai acontecer? Vai voltar. A pedra volta. Perfeito? Então a anomalia é o mesmo sentido, gente. Ok? Teste ou armadilha, então.
Os big players jogam os preços para cima ou para fazer um teste, testando se existe uma força compradora, pois eles já estão pensando em começar a vender e se for muito grande a força compradora, eles desistem de vender momentaneamente. Pode também fazer uma armadilha para fazer os especuladores comprar mais, prendendo eles em suas posições compradoras, servindo de liquidez, pois eles já estão querendo vender e querem derrubar os preços, e para isso precisam dos stops dos compradores, que são vendas, para jogar os preços para baixo, quando eles querem comprar mais. Por quê? Se ele quer comprar, você concorda que ele quer comprar barato? Então, quando ele pega essa sequência de stop vendedora, o mercado está descendo sem esforço nenhum do player, o player não está tendo que investir, e em compensação o preço está caindo ali para a proximidade do preço no qual o grande player quer comprar. A hora que bater ali no ponto que ele quer comprar, o que ele faz? Ele entra forçando o mercado e compra, e aí ele joga de novo, dá chapuletada no mercado para cima. Entenderam? É para isso que o player faz as armadilhas. E como é que a gente identifica essas armadilhas? Através de anomalia ou divergência. E aí, o que é que a gente tem? A gente vai ter então, olha só aqui, a sequência de volumes, ok? Deixa eu pôr um pouquinho maior, né? Aí, aqui a gente tem a sequência de volumes. Olha só o tanto que está condizente, certo? E aqui os corpos, ó. Os corpos já estão menores do que o volume, vocês concordam? Então ele já está querendo mostrar um certo cansaço. Por quê? Porque isso aqui, pelo menos, para o tamanho desse volume, a gente esperaria um candle pelo menos desse tamanhozão assim, né? Concordam? Mas olha aí, ó, então já está mostrando um pequeno estresse, ou seja, o vendedor está levando, mas está levando amarrado. E aí, de repente, o que aconteceu? O comprador joga lá pra cima sem esforço algum. Como assim? A pedra na ladeira tá subindo sozinha? Não. Isso aqui é justamente para fazer os pequenos pensarem assim: nossa, esse mercado vai explodir para cima, eu tenho que comprar mais, tenho que comprar mais. Aí o que eles fazem? O grande player dá só uma porretadinha para baixo, executando um pouco das ordens que ele quer, né, a quantidade que ele quer executar. O preço aqui, ó, começa a despencar. E no que começa a despencar, vou até pôr o despencar dele aqui, até onde provavelmente vai estar o stop do povo. Olha só. Aí ele faz aqui a defesa e pá, começa a despencar. Aqui, ó, já começa a atingir os stops, provavelmente. No que pega os stops, o preço já vai caminhando sozinho, sem precisar do player. Até o ponto que ele quer e pumba, supita o preço para cima de novo. Caminha só com os stops. Entenderam? Show, bora para a próxima. Entretanto, o teste armadilha pode aparecer de uma forma mais clara. Ocorre a absorção seguida de uma armadilha escancarada. A maior probabilidade neste caso é de que o mercado reverta. Só que isso aí, gente, é melhor dos mundos, né? Quando acontece desse jeito, porque fica escancarado na sua cara, ok? Olhem só aqui. Aqui a gente está tendo então as movimentações normais de mercado, juntamente com os seus candles, ok? E aí de repente, olha só, o volumão para esse candlezinho Michuruca. Opa, isso é uma absorção. Mas e aí é que tá. Daí o player dá uma forçadinha para cá e aí já não tem mais ninguém para forçar. Aí o que acontece? O preço supita de uma vez. No que supita aqui de uma vez, entra a negada toda comprando. Só que aí, olha só o voluminho que teve. Por quê? Porque o que é o volume, gente, por si só? Como eu expliquei lá no início, é a quantidade de negócios fechados. Então, praticamente não teve negociação nesse preço, não teve contraparte nesse preço. Por isso que ele subiu desse tanto. Ok? Sem encontrar nenhuma defesa. Aí, papai, pôs a venda aqui, ó. A hora que ele retornar, o ideal é esperar uma confirmaçãozinha, né? Que daí ele geralmente ele retorna assim, né? Deixa eu fechar e abrir de novo. Aí, mais fácil. Cadê o quadradão? Tá aqui, ó. Que aí geralmente ele vai retornar assim, ó.
E aí ele faz um outro candle por aqui. E aí a tendência é que ele continue, certo? Eu faço as minhas entradas bem aqui, ó. Penduro minha ordem aqui, com stop aqui. E o mercado continua descendo. Certinho? Os mais ousados colocam a entrada logo aqui, só que o stop fica cá em cima, né? Aqui, querendo ou não, o stop padrão seria aqui, né? No topo, certo? Mas eu vendo que isso aqui está acompanhado de volume, que o volume está continuando aqui, forçando o mercado, ok? Opa, marquei o errado. Pera aí. É o de baixo aí. Que o volume está aqui se mostrando resistente, cara, não faz sentido eu ir contra o mercado. Eu já entro vendendo aqui no segundo. Entendeu? Por quê? Porque aqui eu já estou tendo a minha confirmação. Ok? Simples assim. Então, analisando o volume, a gente tem tomadas de decisões melhores. Harmonia versus divergência. Olha só. Nesse caso aqui, ó, a gente então tem os candles condizendo com os candles de volume, ó. À medida que eles estão aumentando, o volume também está aumentando. E automaticamente, ó, a gente está tendo... Ok? E aí, ele faz esse retorno. O que ele faz esse retorno? Olha só, retorno sem força. Então, o que é isso? Pullback. Ok? Sem o volume. Então, esse índice aqui, ele vai fazer a descidinha dele para fazer o pullback dele, mas depois ele vai retornar a subida. Olha só, a gente começando a conseguir identificar a onda 2 para o início da onda 3, hein? Papai. Mas vocês estão presenteados demais. Agora, sinceramente, né? Você só não faz dinheiro se você não quiser. Agora, olha só quando a gente tem a divergência. O preço, além de ir aumentando, o que a gente tem? O volume só diminuindo. Ok? Olha aqui a armadilha. Ok? A armadilha aqui. Daí abre esse candle aqui, ó. Olha só o volume aparecendo. E aí abre esse outro. E o volume aqui só aumentando. Isso é uma divergência. Tá fora do comum. E olha só, aqui tá condizente pelo menos, ó. O volume aumentou, o candle também tá maior. Maior do que o de trás. Entenderam? Isso aqui é o que? Provavelmente é uma regressão, uma mudança de sentimento de mercado. O mercado vai o quê? Para baixo. Ok? Forma de identificar quando o resultado está desproporcional ao esforço nos movimentos. Olhem só aqui. Foi subindo 100 pontos, foi negociado 15 mil contratos. Depois subiu dos 200 pontos com a negociação de 20 mil contratos. Opa, beleza, né? Até aí tá fazendo sentido, né? Tá correlacionado, pelo menos. Mas aí, de repente, subiu 150 pontos com 300 mil contratos. Olha só quantas vezes mais. Isso é o quê? A famosa absorção. Uma clara absorção. Ok? Então, para a gente entender mais ainda, aí como é que vai estar ali o volume? Então, a gente vai ter um volume mais ou menos assim, para esse daqui. Assim para esse daqui. Ok? E aí, porra, 300 mil contratos do nada? Ok? E movimenta só 150 pontos. Ou seja, vai ser um candlezinho michuruca aqui, ó. Então, papai, isso é reversão de mercado, está sendo absorvido. Depois disso aqui, o que vai acontecer com o preço? Ah, papai, é tchau. Foi embora. Agora, quando a gente tem teste ou armadilha, vejam só. 15 mil contratos, 100 pontos. Ok. 20 mil contratos, 200 pontos. Certinho. Mas aí, de repente, a gente tem 1000 contratos. Olha o tanto que caiu. A gente estava falando de 20 mil, 15 mil, caiu para 1000. E movimenta 150 pontos, ainda movimentou mais do que a primeira pernada aqui com 15 mil contratos. Isso aí tá errado, papai. Isso é o quê? É armadilha. Ok? E aí o que acontece com o mercado? Vai embora.
Show? É fácil identificar agora, né? Aí vamos lá também explicando aqui então, como é que seria isso? Aqui a gente teria um volumezinho assim, aqui a gente teria um volumezinho assim, e aqui a gente teria um voluminho assim, subindo 150 pontos. Não faz sentido. Olha a divergência. Divergência inclusive no volume. Ok? Então, bora para a próxima. Volume de absorção ou volume de parada nos movimentos. Quando os preços estão caindo em uma tendência de baixa, ocorre um aumento de volume considerável. Significa que nessa zona a demanda está entrando, ou seja, há mais força compradora interessada naquela região, logo há uma possibilidade que a tendência esteja acabando. Logo, os preços podem parar ou até reverter. Entretanto, a maioria das pessoas pensam que está entrando volume e está ganhando força, momento que viram liquidez para os big players que já estão querendo reverter o mercado com a ajuda dos stops, que é o famoso pânico. Lembra que a gente explicou? É o pânico extremo, né? O medo. A gente explicou na aula de Elliott, certinho? Daí é aqui, ó. Olha aqui o volumão de parada. Oi, papai. Tô marcando errado aqui, isso. Aqui é o volumão de... Ah, mas de novo? Eu cliquei no outro lá, ô, sem vergonha. Ah, agora acho que foi. Ó o volumão aí. De parada. Certo? E aí esse volumão de parada, mas aí o porquê que isso significa... Então não significaria que a queda iria continuar, porque a gente tem uma quantidade crescente aqui. Pelo contrário, o mercado veio caindo completamente, ó, numa média de volume. Ok? E aí de repente ele veio aumentando o volume. Aqui provavelmente a gente já teria os candles demonstrando a perca de força. Já não teríamos candles tão expressivos, teríamos pavios maiores. Isso é o volume de parada. Aí entra um volumão desse aqui com um candle que não condiz com o seu tamanho. É o volume de parada aí sendo executado. Certinho? Então, para memorizar melhor, nos movimentos ou dentro dos próprios candles, muito esforço para pouco resultado é igual entrada de força contrária. Pode ser reversão. Movimento proporcional, porém sem volume, é igual teste e armadilha, que vai ser reversão. Ok? Ah, mas por que um pode e o outro é? Porque muito esforço e pouco resultado, quando a gente tem o pouco resultado, quando entra a força contrária, como é que ela pode entrar? Ela pode entrar de forma a estar formando um pequeno pullback, ok? Isso é comum da gente enxergar também, tá legal? Com o tempo de tela você aprende. Mas, geralmente, na maioria das vezes, está querendo formar uma reversão. E quem vai entregar isso para vocês? É o volume, na hora que estiver ocorrendo o pullback. Então é por isso que a gente não entra já de cara vendido. Né, se a gente estiver vindo da movimentação de alta, por exemplo, ou comprado se a gente estiver vindo da movimentação de baixa, certo? A gente espera a confirmação com o volume. Por quê? Porque aquilo ali pode ser uma reversão, ok? Muito esforço para pouco resultado. Entretanto, por que então esse muito esforço para pouco resultado pode gerar isso? Você concorda que o muito esforço é sinal de muita negociação? Entretanto, quando está dessa forma, a gente tem o quê? Briga de players. Nessa briga de players, se o comprador estiver realmente querendo elevar o preço do mercado, ele não pensa duas vezes. Ele agride com a força tão grande que vai supitar o mercado lá para cima. E aí ele vai vencer essa região. E aí, o que é que a gente vai ter ali? Uma zona de interesse depois que para ser negociada quando o preço retornar para lá. Entenderam? E ali fica parado um monte de contratos do caso aí, então, né, do exemplo que eu dei dos vendedores que ficam querendo jogar o mercado para baixo. Então ali vira uma zona para ser negociada depois.
Por isso é que pode ser reversão. Ok? Acho que ficou bem clarinho. Exemplificando a reversão, a mais fácil de ver. Essa aqui é de presente, né, papai? Olha só, 15 mil contratos, 100 pontos. 20 mil contratos, 200 pontos. 300 mil contratos, 150 pontos. Daí, de repente, 1000 contratos, 200 pontos. Olha só, aqui a gente está tendo absorção e depois ainda fez um teste da armadilha. Nossa, papai, isso é lindo, isso é lindo. O preço começou, me confirmou, eu entro vendido junto com o mercado e vambora, papai. Vambora que a ladeira é grande. Entenderam? Por quê? Olha só a descorrelação que a gente tem. Aqui a gente tem absorção e depois a formação da armadilha. Isso daqui sim é característica de um mercado de reversão. E é lindo quando acontece isso. É lindo. Quando acontece então no final de um ABC, rapaz do céu, aí você pega o surf da onda 1 e vai onda 2, onda 3, você consegue surfar bastante. É lindo, 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 lindo. Espero que vocês peguem algum dia também. Eu peguei poucas vezes. Em candles gatilho ou reversão? Haha! Lembra a aula de candles que eu falei pra vocês da estrela cadente e do diabo do martelo? Pois bem, é agora que eu vou explicar para vocês. Eu falei que explicaria nessa aula, né? Tamo aí para explicar. Os preços estão subindo e forma uma estrela cadente, ou os preços estão caindo e forma um martelo. O que significa? Para quem opera o price action puro, né? Que não analisa volume, a estrela cadente é sinal de reversão. Ele já vai entrar vendido ali. Então, provavelmente entra vendido aqui. Stop cai em cima. Ok? Na questão do martelo, entra comprado aqui, stop cai embaixo. Ok? Só que daí, galera, o que pode acontecer com isso daí? Saquem a explicação. Existem duas formas de operar. Ok? A estrela cadente. Por que duas formas de operar? Porque são as formas com a qual ela vai aparecer no mercado para você. Se me aparece uma estrela cadente, como eles gostam de falar, por isso que você tem que analisar volume, tá? Com esse volume aqui michuruca, papai, isso é pullback. A não ser que você opere pullback para pegar aí 50 pontinhos no máximo, né? Mas ainda assim é perigoso, porque você não sabe o tamanho do pullback, né? Às vezes o pullback vai ser só a própria estrela cadente. Aí o mercado depois vai fazer o quê? Vai supitar. Ele volta para a tendência original. Entretanto, se forma a tal da estrela cadente ou o martelo com um volume bonito desse expressivo, puta que pariu, olha que absorção, que está condizente com o tamanho do pavio que ficou para trás, não é? Aí sim, isso sim é sinal de reversão. Entenderam? Por isso que eu não opero price action. Já tentei, cansei de levar esses stops aí e acabava que levava mais stop do que era lucrativo, né? Então, ainda bem que eu não desisti, né? Continuei pesquisando, lendo, até chegar nesses pontos. Ok. Então vamos lá. Quais são os tipos de volume que a gente tem para a gente encerrar essa aula? A gente vai ter o volume de impulsão, ok? Que é aquele volume que vai sempre mantendo de acordo com a altura, não, de acordo com o corpo do candle, ok? Então se o candle foi um pouquinho, aqui vai estar um pouquinho, daí ele aumentou mais, vem aumentando, demonstrando ali aquela força crescente ou demonstrando a força decrescente. Vamos ter o de absorção. A absorção que a gente explicou agora aí na estrela cadente, né? Que é o que acontece, deixando um pavio muito longo. E vamos ter os de defesa, que a gente explicou mais para trás um pouquinho, né? Que vem aqueles candles normais e de repente começa a aumentar, fazendo as defesas acontecerem. Certinho? Então são esses os três tipos de volumes que a gente tem. Então, é isso aí a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Um abração para vocês e tchau, tchau.